Olá, cumprimentar você que resolveu tomar essa iniciativa de participar aqui com a gente da primeira jornada sindical, onde vamos estar promovendo um diálogo, né? E também trazendo alguns esclarecimentos sobre o direito sindical e o direito de servidoras e servidores. Meu nome é Clarissa, sou advogada e sócia aqui da Félix Oliveira Advogados. Nós somos uma empresa especializada em direito sindical e direito sindical voltado para servidoras e servidores públicos. E observando esse contexto de perda de direitos que a gente vem vivenciando nos últimos anos, tomamos a iniciativa de fazer essa capacitação gratuita para que a gente possa dialogar com servidoras e servidores dentro de um âmbito, dentro de um contexto, tratando de uma matéria que nos interessa tanto. Nosso objetivo aqui é capacitá-las e capacitá-los a melhor entender os seus direitos, a melhor entender como garantir, como buscar esses direitos, melhores condições de trabalho, uma valorização salarial digna e, em consequência de tudo isso que eu acabei de falar, a gente ter na sociedade uma repercussão direta com a melhor prestação de serviços públicos. E para começar, vamos tratar inicialmente dos fundamentos, da essência do direito sindical e dessa luta coletiva tão bonita. E aí eu preciso conversar com vocês inicialmente sobre o porquê da gente se reunir em um sindicato, O que é um sindicato, o que é essa organização que a gente tem falado e que trouxe você até aqui. Então, o sindicato, ele é justamente essa organização coletiva, essa organização comum de pessoas em torno de um contexto profissional. Mas ela precisa ser muito mais do que meras reuniões. Precisa ser uma organização formalizada também. Mas sobre isso a gente vai falar um pouquinho nos próximos blocos. Hoje, e nesse início aqui, eu quero tratar sobre alguns requisitos básicos, como a identidade de categorias, para poder a gente ter, de fato, um sindicato. E aí, o que é essa identidade de categorias? Para a gente formar um sindicato, é preciso haver essa semelhança de categorias, essa identidade de uma ou mais categorias. Então, a gente pode ter sindicatos tanto na iniciativa privada, na área privada, sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras vinculados em uma empresa privada, através de um vínculo seletista, com carteira assinada, ou a gente pode ter sindicatos de servidores públicos ou servidoras públicas. E dentro desse contexto, a gente pode ter sindicato misto, onde aquela entidade vai representar toda uma categoria de servidoras e servidores, ou a gente pode também ter um sindicato individualizado, que representa uma só categoria, exemplo de professoras e professores, a exemplo de veterinários, agente de combate a endemias, etc. Isso é um requisito legal, mas também é importante, porque quando você tem identidade de categorias, você tem uma semelhança ali na busca pelos direitos e também tem uma semelhança nas condições de trabalho e uma semelhança na vivência cotidiana de modo geral. E essa luta coletiva, por que a gente tem que fazer ela, Por que eu não posso lutar individualmente dentro do meu local de trabalho ou só com os meus colegas ali daquele local de trabalho? A gente entende que a luta coletiva, ela vai lhe proporcionar uma melhor condição de garantir os direitos e garantir uma melhor condição de trabalho, porque através dela você não vai ser um alvo tão fácil para o poder público. Você vai conseguir evitar retaliações, você vai conseguir evitar perseguições, porque não vai ser você na linha de frente. A gente vai ter todo um coletivo ali unido na linha de frente. Além disso, o sindicato ele vai ser um intermédio, um meio de comunicação entre você e o poder público. E aí você vai ganhar força, o coletivo vai ganhar força para garantir os pedidos de toda a categoria. Um exemplo que a gente pode trazer aqui para essa necessidade da luta coletiva é uma greve. Muitas vezes, como um elemento, como um instrumento de luta, os sindicatos precisam deflagrar uma greve. E aí, se você está lutando individualmente,
como é que você pode ter esse instrumento de luta que é garantido na nossa Constituição, que é garantido legalmente? Como é que você pode utilizar sozinha ou sozinho? Além disso, imagine que você tem um problema dentro do seu local de trabalho e aí você vai ter que buscar diretamente a solução desse problema, seja um problema, enfim, interno, de cunho pessoal, na estrutura do seu local de trabalho, mas se você tem que buscar diretamente, entrar no embate direto com o poder público, a probabilidade de que você não garanta o seu direito é muito maior. Se você usa o sindicato como intermédio desse diálogo, se você leva a sua demanda até o sindicato, para que o sindicato coloque isso numa pauta coletiva, a probabilidade de êxito é muito maior. A gente tem que deixar essa mensagem aqui no final, né? Que uma andorinha só não faz verão. A gente defende sim que é um por todos e todas, e todas e todos por um também. Olá, minha gente. Sou Aristides, integrante aqui do quadro de sócios da Félix Oliveira, e dando sequência ao nosso workshop, hoje, em nosso segundo bloco, vamos conversar um pouco a respeito da fundação do sindicato, né? Como fundar um sindicato, as suas etapas, né? Porque tem toda essa burocracia necessária para que você aprenda tudo direitinho para fundar aí na sua cidade o seu sindicato. E de início, é bom esclarecer a diferença entre sindicatos, que são associações profissionais, de associações que é uma reunião de pessoas. É diferente. Uma associação de uma liga de dominó, de vizinhos para um determinado objetivo, para proteger animais. Então, são exemplos de associação. Já o sindicato tem enfoque profissional. O sindicato existe para garantir a luta, garantir direitos, melhorar as condições salariais, as condições de trabalho e, é evidente, preparar a aposentadoria, né? Essas são as finalidades, os objetivos de você fundar com outras pessoas um sindicato. Qualquer grupo de pessoas pode fundar um sindicato, desde que haja, logicamente, a identidade, né, daquela categoria, da categoria específica que você quer fundar um sindicato. Como já foi falado, inclusive, no bloco anterior. E a menor unidade representativa é de um município, prevalecendo sempre a menor base representativa, né? Então, temos um sindicato de metalúrgicos, por exemplo, em um município. Então, não pode ter outro sindicato de metalúrgico naquele mesmo município. Agora, se você tem um sindicato no estado, nós estamos em Pernambuco, então o Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco, logicamente você pode fundar um sindicato na sua cidade, né? Então, a menor unidade é o município. Então, esse é o princípio, né? Então, se existir no município interesses para fundar um mesmo sindicato em um município, logicamente, tem uma portaria específica que vai dirimir esse conflito. Mas a regra é de que você só vai ter um sindicato defendendo o interesse daquela categoria específica para cada município. Então não pode haver mais de um sindicato, ou seja, 2 sindicatos ou mais representando uma mesma categoria em um único município, como disse, que é a menor unidade de representação, né? O nome disso é a unicidade sindical. Então, esse é um ponto que você não pode esquecer, porque isso dá muito problema na hora de fundar os sindicatos. Então, prestar atenção nesse ponto para que você possa aí garantir o interesse da categoria representativa daquele sindicato e garantir todos os direitos pertinentes à sua categoria.
Bom, agora chegou na burocracia. Para fundar um sindicato, você precisa tomar iniciativas fundamentais também. E vou falar agora dos documentos, das iniciativas que você precisa tomar para fundar o seu sindicato. Então, de início, logicamente você tem que publicar um edital de convocação, convocando a base da sua categoria para participar de uma Assembleia Geral específica para fundar o sindicato. Esse edital, ele precisa ser publicado no Diário Oficial da União e também em jornal na base territorial do seu sindicato. Então, se existir um jornal de circulação no município, será no município. E se não existir, você vai publicar em jornal de grande circulação no estado que você está fundando o sindicato. Então, isso é muito importante e é uma das etapas que tem muito problema na hora de fundar sindicato. Além disso, nessa Assembleia você precisa lavrar a ata da Assembleia Geral de Fundação do Sindicato. Essa ata vai retratar o que aconteceu nesse dia. Então, quantas pessoas participaram da fundação do sindicato, né? A leitura da pauta, na pauta, o que é fundamental, o estatuto da entidade, né? Então, esse estatuto é preciso destacar que deve ser elaborado por profissional da área jurídica especializado para que você possa escrever nesse estatuto, que é uma espécie de manual de instruções de como vai funcionar o sindicato. Nele vai constar todas as regras, né? Então, esse estatuto, depois de aprovado em Assembleia, ele precisa ser registrado em cartório, né? Isso é fundamental. Além disso, é bom lembrar que será necessário a lista de presença daqueles que participaram da Assembleia. Essa lista tem um formato, né? Tem regras para que você não possa elaborar essa lista de presença sem respeitar a portaria específica que trata exatamente do registro sindical, né? Essa portaria estabelece de como você vai elaborar o cabeçalho da lista de presença. Então, é muito importante conter o nome, o CPF, a assinatura. Com esses documentos em mãos, após o cartório ter registrado toda a documentação, você parte para uma etapa seguinte, que são os cadastros necessários nos órgãos competentes. Receita Federal do Brasil, Prefeitura Municipal e um detalhe muito importante que vamos dizer no próximo bloco, que você não pode esquecer. Agora que vocês já sabem o que é um sindicato e como fundar um sindicato, a gente vai passar a falar um pouco sobre a carta sindical. O que é a carta sindical e como conseguir esse documento. O meu nome é Cris Oliveira, faço parte da Félix e Oliveira Advogados Associados e estamos juntos nessa jornada sindical, nossa primeira jornada sindical. Já te falamos como fundar um sindicato e que com a fundação do sindicato existem diversos procedimentos que são necessários tomar quando se recebe a ata de fundação, eleição e posse do cartório. Um desses procedimentos é o registro sindical perante o Ministério do Trabalho e Previdência, que é o órgão do governo federal responsável por regulamentar e fazer o controle da unicidade sindical. É por meio desse órgão que é feito o controle com relação aos sindicatos de atuação dentro da base territorial, para que haja apenas um sindicato representando aquela categoria. Com o processo do registro sindical, o teu sindicato vai garantir representatividade e legitimidade perante os órgãos do Poder Judiciário. E aí a gente faz um destaque. Quando um sindicato é devidamente registrado perante o Ministério do Trabalho e Previdência, além dele se tornar um sindicato totalmente regular,
consegue-se ter uma amplitude maior no que diz respeito ao reconhecimento da base do sindicato. É a partir da carta registral que o sindicato ele vai poder manter permanentemente a defesa dos direitos e garantias individuais e coletivas da categoria que representa. E para que serve essa representação por meio de uma carta sindical? Então, essa regulamentação, ela se dá como forma de inibir a criação de incontáveis sindicatos, fragilizando o direito daquelas categorias. Além disso, evita irregularidades na representação. Com a carta sindical, se tem certeza de que quem está ali te representando foram os dirigentes eleitos regularmente por meio de um processo de eleição naquele sindicato, e ela dá especificidade, que é a possibilidade de haver um desmembramento de categorias dentro desse sindicato. Um sindicato, ele pode representar diversas categorias, mas pode haver também um sindicato que represente apenas uma categoria. Então, o registro sindical, ele vai dar a garantia de que aquele sindicato representa determinada categoria e que, dando possibilidade, inclusive, de haver um desmembramento para que existam outros sindicatos que representem categorias de forma específica. Para que o sindicato consiga garantir a sua carta sindical, é necessário que ele inicie um procedimento perante o Ministério do Trabalho e Previdência, juntando ali todos os documentos que são necessários para conseguir esse registro sindical, e, a partir disso, é emitida uma certidão. Essa certidão é chamada de carta sindical. Esses procedimentos devem seguir rigorosamente o que diz a Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência número 8 de 2021, onde ali ela vai trazer o rol de todos os documentos e procedimentos necessários para que se consiga efetivamente o registro do sindicato perante o Ministério do Trabalho e Previdência. É imprescindível, portanto, que o sindicato conte com alguém com experiência ou conhecimento técnico para que consiga cumprir todas as etapas desse procedimento. Isso porque, depois de juntar os documentos, ainda é necessário realizar um cadastro perante ao CNES, Cadastro Nacional das Entidades Sindicais, e o prazo para análise desses documentos e para liberação, para concessão do registro sindical é de até 1 ano. Portanto, com profissionais que tenham experiência e amplo conhecimento nessa área, garante-se a esse sindicato uma maior agilização na obtenção da carta sindical. E fiquem espertos, porque se o Ministério não cumprir com o prazo estabelecido na portaria, cabe ação judicial na Justiça Federal para garantir a apreciação do pleito. Nós, aqui da Félix e Oliveira Advogados, já conseguimos diversas liminares em função disso. Um detalhe importante que a gente quer destacar para vocês é que, após o registro ser homologado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é necessário solicitar o Código Sindical. Isso porque é com esse código que o sindicato se credencia perante a Caixa Econômica Federal para receber créditos e contribuições dos seus sócios. A exemplo disso, a contribuição confederativa. Agora vamos tratar sobre um tema que é motivo de alegrias e tristezas na vida de um sindicato e de servidoras e servidores públicos. É a famosa mesa de negociação. O sindicato, como a gente já trouxe um pouquinho antes nos blocos anteriores, ele é justamente quem vai enfrentar, quem vai estar ali na linha de frente para discutir, para dialogar com o poder público. E a mesa de negociação é justamente este momento de levar os pleitos da categoria para a gestão, para que eles sejam apreciados e deferidos ou não, e concedidos ou não. Então, esse é um dos momentos mais importantes na garantia de direitos e melhores condições de trabalho. Diferentemente do que muitos pensam, é possível sim garantir direitos em via negocial, mas para isso,
O sindicato precisa fazer o dever de casa e se capacitar e se organizar à altura da gestão pública. Então, o sindicato precisa ter contra-argumentos técnicos, eficientes, que possam de fato convencer que aquela alternativa ali pode ser melhor para ambos lados. Um detalhe muito sutil e importante neste momento, e que muitos sindicatos deixam passar, não fazem o dever de casa, é a demonstração de força política do sindicato, é a capacidade de mobilização da categoria, de unidade dessa categoria, porque é isso que vai respaldar a direção do sindicato na mesa de negociação. Esse é o verdadeiro poder do sindicato, a força do coletivo. E aí eu queria trazer um exemplo para que vocês consigam visualizar que de fato é possível a gente ter a via negocial como um caminho mais rápido e menos doloroso. Então, se o sindicato, digamos que o sindicato realizou estudos demonstrando que o poder público estava com contratos por tempo determinado em substituição aos servidores e servidoras efetivas. E aí, ao invés de fazer concurso público, ele fez aquelas contratações em excesso, fugindo das justificativas legais, porque vocês devem saber que contratação por tempo determinado é uma situação excepcional e ela só pode ser feita em casos específicos. Então, nessa situação, o sindicato pode, através de uma mesa de negociação, demonstrar aquela irregularidade e garantir a reestruturação deste gasto com o pessoal para que seja relocado, para que essa receita seja relocada dentro dos interesses da categoria. E aí, caso o pleito não seja acatado pelo poder público, ainda temos como uma via o Ministério Público, que ele pode tomar iniciativas para fazer cumprir a lei. Tudo isso muito antes da gente conseguir, do sindicato buscar efetivamente o poder judiciário. Então, assim, talvez nessa situação a via negocial seja mais benéfica para a gestão e com certeza seria mais benéfica para as servidoras e servidores. No próximo bloco vamos comentar um pouco mais sobre quais outros instrumentos nós podemos utilizar na busca dessa garantia de direitos e melhores condições de trabalho.